floresta precisa ser regada diariamente para florescer. É por isso que em nossos episódios vamos estar conversando sobre como podemos fielmente nos apegar ao nosso Criador para florescermos em meio ao mundo caído. Então, por isso, seja bem-vinda ao podcast Fé e Tulipas. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas ao podcast Fé e Tulipas. E eu tô muito animada pro episódio de hoje, que a gente vai estar conversando sobre a arte de ser paciente. E a nossa convidada vai ser a minha mãe. Mãe, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu é que agradeço, é um privilégio, é uma honra estar participando aqui do Fé e Tulipas. E falar também sobre esse tema, né, que é tão pertinente, é tão importante. Dia após dia, eu acredito que todas nós somos testadas nesse fruto, que é o fruto da paciência. E hoje nós vamos estar aqui conversando sobre isso e como que isso é um exercício e como que isso também vai se desenvolvendo nas nossas vidas. E só um esclarecimento para quem estiver assistindo pelo YouTube. Isso não é um jogo de câmeras que eu gravei 2 vezes, botei um clone aqui. A gente é parecida mesmo. Então, essa é uma das coisas que eu gosto, porque eu tenho a maior inspiração da minha mãe, porque apesar de todas essas pessoas maravilhosas que a gente teve no podcast até agora, nenhuma delas teve o impacto que minha mãe teve na minha vida. Então, eu estou extremamente animada para a gente estar conversando sobre isso, porque esse tópico também, quase sempre eu vejo a minha mãe tendo muita paciência comigo, porque seja, às vezes, questão de amizade, às vezes, desde pequena, às vezes chegava, mãe, eu briguei com uma amiga na escola, ou então, mais velha, mãe, eu não sei o que eu quero fazer da vida, mãe, eu quero fazer, aí eu tinha cada ideia maluca, e minha mãe sempre paciente, ali tentando me ensinar, e Rebeca, vamos ter sabedoria aqui. Então, mãe, muito obrigada, porque você também é um exemplo de paciência na minha vida. Que isso, eu fico até emocionada, né, gente? Então, eu tenho que... É um presente de Deus ser mãe, é um presente de Deus ser sua mãe. A gente aprende muito, ser mãe é você se desenvolver todos os dias e aprender, né? Aprender através da palavra de Deus, aprender com o dia a dia, aprender com o que o Senhor vai fazendo na nossa vida também. E é um exercício. E eu estou muito feliz de estar aqui com você. Ah, eu estou feliz também. Mas você quer se apresentar um pouquinho, falar sobre quem você é? Eu sou a mamãe da Beca. Resumindo, é isso. Resumindo, é isso. Sou serva do Senhor, é um prazer, é um grande privilégio ter sido alcançada por Deus, o qual mudou a história da minha vida, mudou a história da nossa família. Se hoje, graças ao Senhor, eu pude e posso aconselhar você, o seu irmão, porque o Senhor me alcançou, o Senhor foi muito paciente comigo e tem sido paciente comigo todos os dias. É um grande presente. Eu acredito que o maior presente que o Senhor nos deu é o presente da salvação. E após esse grande presente, ele vem nos dando pequenos e especiais presentes durante todo o tempo. E nós precisamos focar e agradecer em relação a isso. E, mãe, agora entrando um pouco mais no tópico em si, né? Porque muitas vezes a gente pode escutar paciência, a gente tem que ser paciente, ou então às vezes a gente lê até em Gálatas 5, né, sobre o fruto do Espírito, a gente vê a paciência ali, até ditado brasileiro a gente fala sobre a paciência de Jó, mas a questão é, o que é essa paciência na prática? Porque a Bíblia nos chama a sermos pacientes, mas às vezes esse assunto pode ficar meio abstrato se a gente não estudar ele a fundo. Então, o que seria essa paciência que Deus nos chama a exercer? Eu acho que para a gente falar sobre a paciência em si, é bom a gente falar um pouquinho sobre o que é não ter paciência. Ou quando nós não somos pacientes com situações ou, de alguma forma, explodimos, né, com ira. Emocionalmente falando. Emocionalmente falando, isso é um pecado. Isso é um pecado que aconteceu como resposta de outros pecados que vêm vindo nas nossas vidas. Então, por exemplo, uma lata. Você vai fazer uma pressão na lata, essa lata vai explodir. Agora, por que foi feita essa pressão? Então, essa pressão muitas vezes vem do medo,
vem do excesso de ansiedade, essa pressão vai vir do que outras pessoas estão pensando de nós, né, ou que estão pensando em relação a alguma situação, ou uma angústia, uma provação muito, muito, muito difícil, e aí nós vamos nos perdendo em meio a isso e vamos explodindo. E aí, quando a gente explode, muitas vezes nós queremos até justificar o porquê que nós explodimos, né? Então, existem situações que elas vão explicar uma reação impaciente, mas elas não vão justificar essa reação impaciente que nós tivemos. E a Bíblia ela vai nos ensinar a ser pacientes, nos falando até sobre o caráter de Deus. Deus, quando ele se revelou a Moisés, lá no comecinho, Deus falou que é compassivo. Deus se mostrou compassivo. E ele se mostrou compassivo e paciente durante todo o Antigo Testamento, né? Em relação a Moisés, quando ele chamou Moisés, e Moisés deu várias desculpas. Não, Senhor, é porque eu sou gago, eu não tenho habilidade. Então, Deus foi paciente com Moisés, e Moisés, classificado também como um homem manso, né, no Antigo Testamento, mais manso no Antigo Testamento. Então, Moisés foi muito paciente com o povo de Israel, com o povo de Deus, e intercedendo todo o tempo, em meio a tudo que o povo, né, de Israel tinha recebido de Deus. Olha, foi livrado do Egito, Deus abriu o Mar Vermelho, eles passaram, Deus sustentou no deserto, em meio a tudo isso, haviam murmurações, havia um descontentamento do povo, e Moisés, todo o tempo, quando Deus falava, eu vou destruir, Moisés falava, Senhor, tem piedade, o Senhor trouxe esse povo do Egito, então não deixa o que os outros vão pensar, o que os outros povos vão pensar, eles vieram de tão longe, Deus fez tantas coisas e destruiu, e Moisés intercedia. E agora, né, nas nossas vidas, quando a gente aprende sobre tudo isso, quando a gente estuda sobre tudo isso, e o Senhor nos alcança, e o nosso coração é transformado de um coração de pedra para um coração de carne, não é que tudo vai ser dissipado e nós vamos ser pacientes automaticamente, não. Aí agora essa luta, ela é diária, né, ela vai acontecer todos os dias, e nós precisamos estar humildes, precisamos refletir, precisamos estudar, precisamos ouvir a palavra de Deus, precisamos ter comunhão com o povo de Deus. Paulo, em várias das cartas que ele escreve para as igrejas, ele vai falar sobre isso, sobre essa questão de suportar uns aos outros, sobre a importância de viver no corpo de Cristo. Porque no corpo de Cristo nós vamos ter muitas e muitas oportunidades de sermos pacientes. Não que não tenhamos oportunidade em outros lugares, temos sim. Temos oportunidades no trabalho, temos oportunidades na família. Agora, às vezes, quando nós temos muita proximidade, um amor muito grande, né? Na família, por exemplo, com os filhos, com o cônjuge, ou com amigos muito próximos, ou parentes. Às vezes as pessoas podem até testar nossa paciência, mas de alguma forma o amor, né, a gente vai relevando, como a gente vê em várias e várias famílias. E no corpo de Cristo, às vezes acontece, a pessoa fala, não, eu não tenho paciência com tal irmão porque eu não tenho tanta proximidade. E isso não está certo, porque é com o povo de Cristo que nós vamos estar e morar eternamente. Então, o Paulo vai falar muito sobre isso nas cartas, sobre essa questão de suportar, sobre essa questão de conviver, sobre essa questão de perdoar, que tudo vai estar ligado, né? E é interessante que até você falou, né, mãe, sobre essa questão de como que é um desenvolver. E até Moisés em si, a gente vê no final da vida que ele literalmente ele perde a paciência e bate na rocha, que Deus falou que com a palavra dele, Deus iria trazer a água e ele vai e bate. Então, até a pessoa mais paciente que já viveu, teve um momento desse que perdeu a paciência. E até a gente vê que a punição que Deus deu a Moisés foi de que ele não entraria na Terra Prometida. Então, como que é importante a gente buscar essa paciência, porque é algo que Deus leva a sério. Quando a gente perde a paciência, é um pecado. Muitas vezes a gente pode até mostrar que tem a ver com a questão do próprio domínio próprio, né? Mas eu não sei se você vai falar sobre isso, então eu não vou me adiantar demais.
Não, mas você falando aí sobre a questão de Moisés, isso é muito interessante para a gente refletir, porque Moisés foi paciente, né? Durante toda a vida, e ali no finalzinho, em relação à rocha, Moisés bateu 2 vezes na rocha, o qual não podia bater, foi a questão da confiança no que Deus tinha falado. E eu acho que o que nós podemos nos ater aqui é na questão da humildade de Moisés, né? Porque quando Deus chega para Moisés e fala: olha, você bateu 2 vezes na rocha. Ele fala: foi mesmo, Senhor, foi a minha impaciência, foi a minha arrogância. Bom, então nós podemos refletir, né, sobre essa questão de que Moisés atendeu humildemente ao decreto do Senhor de que ele não iria entrar na Terra Prometida. Mas isso é muito importante, porque nós não podemos falar sobre a paciência sem falar sobre a humildade também, né? É muito importante. E a humildade é sobre como nós nos vemos. Então, quando a gente começa a se ver muita coisa diante dos outros, diante de circunstâncias, a gente acaba pecando em relação à paciência ou à impaciência. A paciência, às vezes, em esperar alguma coisa, coisa simples, em relação a uma resposta de alguma coisa. Então, se a gente não se olha conforme realmente somos diante da palavra de Deus, diante de Cristo, nós podemos acabar cometendo esse pecado. E você falou sobre essa questão de como que a paciência e a humildade estão unidos, que a gente não pode falar de um sem o outro, porque no final das contas são duas caras da mesma moeda. Então você pode falar um pouco mais sobre isso? Como é que isso se mostra na vida de um cristão de forma prática? A humildade, como a gente vê, né, na palavra do Senhor, humildade é algo como a verdadeira humildade é como que nós nos vemos, como que nós nos enxergamos. Então, quando nós nos enxergamos como servas do Senhor, como realmente somos, a nossa conduta ela vai ser diferente. Agora, quando nós começamos a nos ater a nossa profissão, a nossa formação, né, a nossa conta bancária, aos nossos dons e talentos, as coisas vão degringolando. Até uma questão de identidade em si, né? Quando a nossa identidade muda, a gente vai acabando exercendo a paciência conforme a gente se vê. É verdade, isso é verdade. E isso até em relação à igreja e aos dons abençoadores que o Senhor nos dá em relação às capacidades que vai sendo desenvolvida, né? Então, às vezes, o dom de falar, ou o dom de servir. Então, porque eu faço muita coisa na igreja, aqui eu faço tudo. Então, peraí, como que isso está no seu coração? Como que isso está no nosso coração? Como que isso está se desenvolvendo? E em quem nós estamos nos transformando? Isso é muito importante da gente refletir. Porque eu estava numa reunião, né, numa reunião de discipulado com algumas amigas, e nós estávamos estudando Exercita-te na Piedade, que é um livro maravilhoso, nós vamos falar sobre ele daqui a pouquinho. Estávamos justamente no capítulo de humildade. E eram 12 mulheres, então tinham muita coisa para falar, e a gente estava falando exatamente sobre essa questão de como a gente se enxerga. Mulher, né? A maioria gosta muito de dermatologista, a gente gosta de cuidar da pele, e às vezes, por mais que a pele esteja aparentemente bonita, quanto mais aquela luzinha do dermatologista vai chegando perto dela, mais as manchas vão aparecendo. E isso é muito bom da gente refletir, porque quanto mais a gente se aproxima de Deus e da palavra de Deus, mais as nossas manchas vão aparecendo também. E aí nós vamos começando a enxergar as outras pessoas, a enxergar as circunstâncias e a nos enxergar em meio a tudo isso de uma forma bem diferente. Da forma como tem que ser enxergada. Que, às vezes, se alguém errou ou pecou contra nós em alguma situação, ou pecou contra outra pessoa e alguém está nos pedindo um conselho, a forma como nós nos enxergamos em meio à vida, em meio a tudo isso, vai refletir na forma com que nós vamos aconselhar ou na forma de como nós vamos lidar com a situação. Verdade, porque muitas vezes, dependendo da forma como a gente se enxerga, né, se a gente não vê essas manchas, às vezes a gente vai lidar zero paciência com outras pessoas. E muitas vezes, quando a gente enxerga do outro lado, a gente vê que nós temos erros, que nós somos necessitadas da graça de Deus, a gente vai conseguir também tratar as outras pessoas com mais paciência. Justamente.
E, mãe, você falou que ia falar um pouco mais sobre esse livro. Você pode falar um pouco pra gente sobre o que o Jerry Bridges fala sobre essa questão da paciência? Posso, porque eu até marquei aqui. É um livro muito, muito, muito bom, gente. É um livro devocional, é um livro que confronta, porque ele vai falar sobre como se exercitar na piedade, e ele vai mostrar isso, como isso é um exercício, assim como Paulo vai falar, quando ele fala, escreve a Timóteo, que ele vai falar sobre o exercício do corpo, sobre a corrida da fé. Aqui ele está falando sobre o exercitar, se exercitar na piedade. A piedade não é algo que acontece de um dia para o outro. E nem é algo que nós vamos estar completamente prontas aqui nessa terra. Porque nós estamos sendo desenvolvidas, nós estamos sendo adornadas pelo nosso Deus, nós estamos passo a passo nos conformando à imagem de Cristo. E isso é algo maravilhoso, mas é algo doloroso também, porque nós precisamos nos enxergar. Então, quando Davi vai falar também sobre a questão sonda, ó Deus, o meu coração, para ver se há em mim algum caminho mau, isso é uma oração que nós precisamos fazer constantemente, né? De sondar o nosso coração, da gente ver realmente como que está andando, como as coisas estão funcionando aqui dentro. E quando Salomão também vai falar de todas as coisas que guardar e guardar o coração, porque dele procede, né? As fontes da vida. Dele procedem as fontes da vida. Isso é muito importante. E esse livro, na verdade, aqui nós estamos sendo confrontadas a cada capítulo sobre um ponto da piedade diferente, né, basicamente. Isso, sobre um ponto da piedade, E a paciência aqui é muito interessante que ele começa com Colossenses. Ele vai falar o seguinte: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhe perdoou. Colossenses 13, 12, 13. Gente, isso aqui é maravilhoso. E eu não posso ler esse versículo sem completar aqui um pouquinho com o 14, que vai falar o seguinte: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Isso aqui é algo que traduz muito, né, sobre a paciência, porque o Senhor é bondoso, o Senhor é humilde, o Senhor é compassivo, e é isso que ele espera de nós. Que essa nova natureza, porque Colossenses aqui, alguns capítulos anteriores, ele vai estar falando, hoje, essa nova natureza de vocês, antes vocês eram de uma forma e agora vocês são de outra. Então, agora, essa nova natureza, ela requer essa bondade, ela requer essa mansidão, ela requer essa paciência. E isso é muito importante. E ele vai desenvolver esse capítulo falando sobre como ser paciente em meio aos maus tratos. E aqui é muito interessante porque ele vai... Não tem como a gente falar sobre paciência em meio a maus tratos sem falar sobre José. José foi maltratado pelos irmãos, José foi vendido, José foi injustiçado. E como que José se comportou em meio a tudo isso? José olhava para o Senhor. E José foi recompensado, sim, porque ele vai falar, quando ele vai perdoar os irmãos, ele fala, vocês intentaram mal contra mim, mas o Senhor transformou isso em bem, para salvar tantas e tantas pessoas. Então, José não sabia como que a história ia terminar. Hoje, quando a gente lê sobre isso, a gente sabe tudo, né? A gente vai saber como começa e como termina. José não sabia. Mas como que José se portou em meio a todo esse sofrimento? Com fidelidade, com confiança de que Deus era o Deus de Israel, de que Deus era o Deus dele, de que Deus era o único Deus. E isso é muito confortador, né? E isso é um grande exemplo para a gente. Bom, e falamos, né, sobre José. Então ele vai, depois que ele fala sobre a questão da paciência, né, da forma com que José se portou em meio à dificuldade, ele vai falar o seguinte: o cristão verdadeiramente paciente deve manifestar paciência piedosa em todas as circunstâncias que a exigem. E quando eu li isso aqui, eu falei, opa,
peraí. Todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias, assim como o desenhista e o tecelão de um belo tecido devem considerar cada fio em si, também o cristão deseja crescer em paciência, deve dispensar atenção a cada faceta desta qualidade, conforme se aplica à sua vida. Isso aqui é muito importante, porque quando eu li isso daqui e tive algumas oportunidades após isso de exercer a paciência, algumas em que eu acertei e outras em que eu errei, veio muito forte no meu coração quando eu estava estudando, lendo Tiago. Então, quando o Tiago fala, né, que para que nós possamos ser prontos para ouvir, tardias para falar e tardia para se irar. Então, assim, eu acredito que isso aqui requer muito a questão de pronta para ouvir. Peraí, eu ouvi, eu não preciso responder com tanta prontidão. Eu posso esperar. Porque quando a gente espera e vai refletir sobre a situação e ora sobre a situação, isso vai mudar a forma com que nós vamos lidar. Então, é mais difícil da gente vir a se irar sobre a situação, não é verdade? E aí ele vai discorrer falando sobre o sofrimento nos maus tratos. Então, a gente sabe, conversando com pessoas, às vezes nós vamos passar por essa situação de sermos maltratados. De sermos maltratadas. E como a gente vai lidar em meio a isso? É algo que é difícil, que é contra a nossa natureza, né? E até porque em várias instâncias a gente pode ser maltratado, não necessariamente só às vezes de abuso verbal ou até físico, mas assim, sofrimentos em si, né? Até a Elizabeth Elliot no Sofrimento Nunca é em Vão, ela vai falar que sofrimento é ou você ter o que você não quer ou não ter o que você quer. Então, pode ser em várias instâncias. E como que até nessas coisas a gente tem que ser paciente. Justamente. É algo que a gente precisa, e ser paciente é esperar e confiar, né? Nós precisamos esperar em Deus e confiar no Senhor de tudo que está. De que o controle da situação é dele, de que ele está em meio à situação. E isso é muito importante. E ele vai escrever aqui: como podemos crescer neste aspecto da paciência, que suporta por longo tempo os maus tratos dos outros? Primeiro, devemos considerar a justiça de Deus. Deus é justo. Em suas instruções aos servos que precisavam ser pacientes sobre o tratamento injusto de senhores desapiedados, Pedro diz-lhes que sigam o exemplo de Cristo. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Isso é lindo, né? Da gente pensar que o Senhor está vendo. E ele vai discorrer aqui e vai falar justamente sobre a questão da parábola que fala do servo do servo que foi perdoado de uma grande dívida para com o rei. E ele perdoou o outro não perdoou. Dívida. Ele não foi paciente em relação a outra dívida. Porque ele chega e fala: olha, me paga e me paga agora. Opa, peraí, o que o rei fez? Quando um servo foi lá e contou para ele o que tinha acontecido, falou: vem cá, agora você vai ser preso e não vai sair enquanto não pagar o último tostão. Então, isso é algo que nos confronta. Isso é algo que nós precisamos meditar sobre, né? Com certeza. É muito interessante. E para desenvolver a paciência em face de maus tratos, devemos adquirir convicção da fidelidade de Deus. Né? E acho que aqui no canal nós temos o vídeo sobre as promessas do Senhor, né? Nós precisamos nos apegar a essas promessas. E aí nós vamos nos desapegando um pouco mais das coisas que estão acontecendo aqui nessa terra, porque nós vamos ser injustiçados e, eventualmente, nós também vamos agir injustamente com outras pessoas. E isso é algo que a gente precisa ter, né? Saber que isso pode acontecer e tentar blindar. E é interessante você falar sobre isso, mãe, porque a questão é desde sempre, quando alguém vê uma injustiça, o nosso instinto natural é tentar ir e já se vingar e de alguma forma tentar arrumar aquela injustiça que a gente sabe que está errada. Mas é interessante também a gente ver que a gente ser contra a injustiça é algo que Deus nos criou desse jeito, porque Deus é justo
Então, até esse resquício de que a gente vê da imagem e semelhança que a gente tem, que Deus nos criou dessa forma, quando a gente vê injustiça, nosso instinto natural já é tentar lutar contra. Mas como que também, muitas vezes, até a gente vê isso com Jesus, que muitas vezes o ponto vai ser a gente falar assim, não vai ser eu que vou me vingar por causa disso. Mas em vez de ir ser ativo numa questão dessa, é você ser passivo e deixar Deus ser Agir. ativo numa situação dessa. E é justamente isso de saber que se Deus é fiel e se ele falou que ele vai proteger os filhos dele, ele vai proteger os filhos dele. Se ele falou que ele vai vingar todos os seus filhos, ele vai fazer isso. Então a gente tem que ter essa confiança na misericórdia de Deus, na fidelidade de Deus, de saber que se ele falou que ele vai nos vingar, a gente pode confiar nele e não querer acabar com a injustiça com o nosso próprio punho. Claro que tem situações que às vezes vão estar ao nosso alcance, que Deus nos chama a, às vezes, até falar por alguma pessoa que às vezes está sofrendo e a gente ser uma voz por ela, mas tem muitas situações que às vezes a posição certa também vai ser a gente refrear como o Senhor Jesus fez, porque Jesus tinha todo o poder necessário para não ser pregado numa cruz e ele se deixou, ele se entregou literalmente para fazer isso por amor a nós. E ele foi zombado de todas as formas, né? Porque as pessoas ali embaixo estavam, se você realmente é o filho de Deus, desça dessa cruz. E o que o Senhor, naquele momento de dor, naquele momento de aflição, o que ele faz? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, a questão do perdão, a questão dessa confiança em Deus, ela é primordial, ela é essencial na questão do exercício, no momento que nós estamos, de nos exercitar cada vez mais na paciência, desse fruto, de adquirir esse fruto, essa confiança e de saber o quanto nosso Deus, Deus dos céus e da terra, que fez todas as coisas, que tem o controle de todas as coisas, foi paciente. Então, como que nós devemos ser e nos portar em meio a tudo isso, né? Com certeza. Isso é muito importante. E em meio a tudo isso também a gente tolerar a deficiência das outras pessoas, porque isso é desenvolvido aos poucos. É muito interessante a Jane Wilkin vai falar, quando ela fala no capítulo sobre a paciência, esse livro aqui, Renovadas, acho que você já falou sobre esse livro, né? É verdade. Sobre como discernir a vontade de Deus, se não me engano. Isso, esse livro é um livro muito importante, muito prático também, né, em relação aos frutos, os frutos que nós vamos alcançando passo a passo na vida cristã. E ela fala sobre a paciência, ela vai falar justamente sobre essa questão da tolerância, né? Como que nós tendemos a tolerar as dificuldades que as outras pessoas têm, às vezes a situação que a outra pessoa está passando. Difícil também. Bom, então assim, a gente falando sobre a paciência, existe a questão também da gente tolerar a deficiência de outras pessoas, né? Que são deficiências que nós também temos. E às vezes não enxergamos. E isso é um problema. Verdade. Até porque às vezes as outras pessoas elas vão ter às vezes um jeito diferente. E também a gente aprender, assim, seja tolerar pessoas difíceis, que às vezes a gente já olha e fala assim, poxa, aquela pessoa ali tem um temperamento forte. Já aprender a tolerar uma pessoa assim. E também, às vezes, tolerar coisas que a gente simplesmente só não se identifica na outra pessoa. Porque muitas coisas das outras pessoas não necessariamente é um pecado na vida delas, nem nada assim, mas só a gente não combina. Até, eu não sei se isso é mais da minha geração, ou sei lá, né? Mas que muitas vezes escuta meninas falando assim, eu tenho ranço daquela pessoa. Aí, tipo assim, eu pessoalmente eu já acho essa palavra feia, que você fala assim, que coisa horrorosa, para que você vai falar que tem isso em relação a outra pessoa? Mas que, às vezes, isso vem de uma ideia ruim, de que, às vezes, a gente acha que a gente não... Só, tipo assim, eu tenho o ranço da pessoa, então logo eu posso deletar ela da minha vida, que ela não vai mais existir. Então, como que isso tá errado? E que é uma falta de paciência claríssima que a gente vê. Claro que, às vezes, a gente não vai se identificar completamente com outras pessoas, mas isso não significa que a gente pode não tolerar elas ou que a gente vai ter que tirar elas da nossa vida. A gente vai ter que aprender a lidar com essas pessoas também, né? Justamente, isso é muito importante. E isso é uma questão da gente também se olhar e saber que nós temos situações, nós temos falhas nas nossas vidas que as outras pessoas podem chegar e falar, olha, eu tenho ranço de você. Isso não tá legal, isso não é certo.
né? Então, acho que essas são palavras que nem podem estar no nosso dia a dia, né? Assim, igual você está falando, né, que é da sua geração, coisa que a gente conversa muito, né, Beca? Que são coisas que são da sua geração, mas que a vida cristã e a piedade cristã, ela requer um vocabulário adequado também em relação aos nossos irmãos, em relação às pessoas que estão ao nosso redor, em relação às pessoas que estão de fora, como um exemplo e um testemunho, e em relação aos que estão de dentro também, como paciência, longanimidade, amor, né, com os nossos irmãos. E só porque você falou disso, mãe, da questão do vocabulário, como que também muitas vezes a gente vê pessoas falando assim, até cristãos, eu só falo palavrão no momento que eu perco a paciência, quando eu tô muito estressado. E que que a gente tem que pensar assim, até no momento que a nossa paciência está sendo, igual você falou bem no começo, né? Como uma lata está sendo pressionada, isso não pode ser uma desculpa para a gente cair em pecado. Claro que nesses momentos a gente fica mais suscetível, mas a gente também tem que ter o domínio próprio de falar assim, eu tô vendo que eu tô mais impaciente, então deixa eu retrair. Como que é importante, porque o nosso vocabulário também vai mostrar o nosso nível de paciência. Isso é muito importante, até porque, como a palavra do Senhor fala, né? A nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. E isso é algo muito sério. Não é uma desculpa para palavras feias, para palavras torpes. A gente não pode dar desculpas e falar, não, mas é porque eu estava nervoso. Isso não vai justificar e isso não é legal. Então, assim, a gente precisa tratar. São coisas que as pessoas precisam, nós precisamos lutar contra. Então, se tem algo que a gente sabe que se a gente perder a paciência pode acontecer, como você falou, a gente às vezes se retrair, a gente se guardar, como Salomão vai falar também, né? O tolo calado, ele vai se passar por sábio. Então, para a gente às vezes não agir com tolice em certa situação, é melhor que a gente se cale, peça a Deus o domínio próprio, reflita, ore, para que a gente possa responder melhor a essa situação. Porque na medida em que. E agora é muito propício a gente falar sobre isso, né? Essa questão de pandemia, essa questão tão difícil que nosso mundo está passando, nosso país está passando, em que as pessoas e os cristãos estão sendo provados, né? Todos nós estamos sendo provados em uma área. E quanto mais nós somos, vamos dizer assim, testados e apertados, pressionados em certa situação, como que nós vamos lidar? Como nós vamos refletir a isso? Então, nós precisamos da ajuda uns dos outros e confiar no Senhor, da paciência de Deus para conosco e sermos pacientes em meio à provação, assim como Tiago vai falar, né? Nas provações, né? Para que sermos se alegrar nas provações. Se alegrar nas provações, porque nós estamos sendo formadas, nós estamos sendo adornadas para o dia de que estaremos eternamente com Cristo. Isso é um grande presente. E aqui nesse livro, ele vai falar sobre Colossenses, que é muito legal. Colossenses 3,13, Paulo equipara o suportar ao perdoar. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhe perdoou. A ideia de queixa usada neste versículo parece conter a noção de mania de criticar, com referência a ações sem importância, ao invés de preocupação com problemas mais graves. Em vez de permitir que essas ações nos irritem, devemos usá-las como oportunidade para perdoar, assim como o Senhor nos perdoou. Eu acho que a carapaça está servindo, porque eu li essa passagem hoje na minha devocional. Sério? Que coisa boa! É muito importante e é muito encorajador, é muito animador a gente ver o quanto o Senhor fala conosco, né? Então, a gente perdoar, a gente suportar, isso é algo que nos ajuda a crescência, né? A crescer, que vai nos ensinando, que vai nos formando. É maravilhoso, é muito, muito, muito bom. E isso vai... E quantas vezes nós temos que ter paciência, né, com amigos. Assim, a vida em si, a vida em todas as instâncias, ela vai requerer paciência. Então, é paciência para ser... Não é somente falar assim, eu sou mãe. Para ser mãe, você vai exercitando a paciência dia a dia. Eu vou ser amiga.
para ser amiga, nós vamos precisar exercitar também a paciência. Porque às vezes nós vamos falar o que não devemos ou vamos ouvir o que não deveríamos ouvir. E como que nós vamos lidar em relação a isso? Isso é muito importante. Para ser esposa, nós vamos sim exercer a paciência, porque um casamento duradouro, um casamento, né, de uma vida inteira, nós vamos ser pacientes e muitas vezes vamos testar muito a paciência do nosso cônjuge. Isso é muito sério, né? Então, assim, em todas as situações da nossa vida, a paciência, ela tá junto. Ela faz Tá ali, parte. ela quer se mostrar. Justamente. E não podemos falar também da questão de esperar em Deus, né? O quanto que esperar no Senhor e nos ater às promessas de Deus nos ajuda a ser mais pacientes em todas as situações. E esse livro, Exercita-te na Piedade, me ajudou muito. E o livro também do John Piper, Graça Futura, a qual você fala muito sobre... Eu falo mais do Lutando contra a Credulidade, né? Mas esse daí é a versão estendida. Esse daqui é a versão estendida do livro. Filha, e interessante porque, até para fechar essa questão da deficiência de outras pessoas, de como nós lidamos com isso, é interessante que o Jerry Bridges vai falar o seguinte: essa tolerância ordenada pela Bíblia não nos proíbe de corrigir as falhas alheias ou confrontar um hábito irritante de alguém. Pelo contrário, Jesus ensina que tal correção deve ser feita com a atitude certa. Não devemos querer tirar o argueiro, algum hábito ou falha irritante, do olho do nosso irmão, enquanto não houvermos tirado primeiro a trave de nosso próprio olho. A trave de nosso olho pode ser qualquer atitude errada para com o irmão, uma reação às faltas ou fraquezas, pode ser irritação, orgulho ou uma atitude de crítica ou desdém. Qualquer coisa que seja uma atitude errada, devemos primeiro corrigi-la, assegurando-nos de que o desejo de corrigir ou confrontar não provém de um espírito de impaciência, mas de um espírito de amor, interesse pelo bem-estar da outra pessoa. Isso é muito importante, né? Como Colossenses vai colocar aqui, da questão de, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, como que nós vamos lidar em ajudar a outras pessoas, mas nós vamos ajudar simplesmente porque aquele hábito nos irrita ou porque nós a amamos e falamos, puxa, se isso às vezes está sendo desconfortável para mim, vai ser desconfortável para outras pessoas também. Olhar mais para outra pessoa do que para a gente, né? Assim, eu quero que você pare com isso, mas não porque necessariamente me irrita, mas porque eu sei que isso vai te ajudar às vezes a fazer mais amizades, vai te ajudar a desenvolver como pessoa. Então, olhar para outra pessoa nesse ponto. E né? isso é muito importante. Conforme como nós, no papel de mãe, muitas e muitas vezes a gente está educando os nossos filhos, não apenas para estarem bem na nossa própria casa, mas porque nós sabemos que eles vão lidar com outras pessoas. E isso, a forma com que ele se relaciona, é muito importante para ele poder fazer amigos, para que ele possa se introduzir bem na escola, na igreja, no trabalho e assim por diante. Então, isso é muito importante, essa questão de como que nós vamos corrigir. E isso é algo que nós precisamos trabalhar, né? Com certeza. E esse outro tópico também aqui é importantíssimo, da questão da gente esperar em Deus. Nós temos dois exemplos muito claros nas escrituras, né, que vai falar sobre essa espera, que é Abraão, da questão da espera na promessa, né, quando ele tentou cortar caminho em relação a Ismael, em relação a ter filhos, né, e Saul. Ele faz um comentário também sobre Saul, de como que Saul foi impaciente na questão de esperar Samuel para fazer o sacrifício, né? E isso são exemplos de impaciência, e aí ele vai falar sobre um exemplo também de paciência, que é o exemplo de Davi. Mas é interessante, porque ele vai colocar aqui o seguinte: Saul é outro exemplo de alguém que não quis esperar pelo cumprimento do horário de Deus, e por isso perdeu o reino. Tanto Abraão como Saul se impacientaram por causa da descrença na fidelidade de Deus. Então, por isso que é tão importante, quanto mais a gente estuda as escrituras, quanto mais a gente entende sobre o Senhor, quanto mais a gente se aproxima,
mais fé a gente tem e mais confiança a gente tem na fidelidade do Senhor, de que Ele está conosco e de que nós não estamos sozinhos. Então, de que tudo que acontece, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, são coisas que a gente precisa repetir todos os dias na nossa vida, né? Porque a longa espera de Abraão pelo nascimento de Isaac é o clássico exemplo bíblico da necessidade da paciência para aguardar o tempo de Deus. E é interessante porque, assim, em todas as instâncias da vida tem a questão de esperar. Até a coisa mais simples de, às vezes, você ter que esperar numa fila longa, até, às vezes, uma mulher solteira esperar para casar, uma mãe esperar para ter filhos, ou tantas situações que a gente vê que a gente precisa aprender a esperar, confiando no Senhor, em quem Ele é, porque isso vai nos treinar para que a gente possa estar mais parecidas com Jesus. Isso é muito importante. A Jane Wilker, por exemplo, no Renovadas, ela vai falar que nós somos péssimas em matemática. É bem interessante isso, porque ela fala, normalmente a gente não calcula que tudo na nossa vida tem um preço. Então, se eu desejo ser mãe, ter um filho, ele tem um preço. Tem um preço no sentido de eu vou precisar dispor de tempo para poder ensinar, para poder cuidar, para poder me doar. Amizade, ela tem um preço, né? Assim, eu vou precisar, olha, eu vou ligar, eu vou passar uma mensagem, eu vou ser paciente, eu vou perdoar uma situação. Então, puxa, a minha amiga esqueceu. Esses dias aconteceu comigo, por exemplo, numa correria, eu realmente esqueci a data de aniversário de uma amiga muito querida. E isso foi muito, muito, muito constrangedor para mim, porque como eu não tenho Facebook, não é uma coisinha que me lembra. E acho que foi você que me lembrou, na verdade. Acho que foi. Quando você me lembrou, eu passei uma mensagem, eu liguei e eu estava envergonhada. E foi muito gostoso e confortador de ouvir dessa minha amiga de não tem problema, não se preocupe, ó, o ano que vem eu vou te lembrar. E aquilo ali foi uma coisa que mexeu muito comigo, da forma de, Senhor, me ajuda a cuidar mais, a realmente me organizar um pouquinho melhor para que eu possa não esquecer. Mas isso é muito importante, são coisas que vão acontecer na nossa vida, mas que a gente precisa dispor de tempo e de estratégias para que a gente possa não cometer uma falha novamente, né? Seja com a nossa amiga, seja com o nosso cônjuge. Então, assim, a paciência que o meu marido tem comigo e a paciência que eu disponho com ele é algo encorajador, que através dessa paciência, através do cuidado do Senhor para com as nossas vidas, nós vamos, se o Senhor permitir, o ano que vem fazer bodas de prata. Então, com certeza a paciência foi algo que teve fielmente e constantemente durante todos esses anos. Então, a paciência é algo que ela é testada dia após dia nas nossas vidas. Então, e a Jane Wilker falando sobre isso, sobre essa questão de calcular, é a questão, assim, do trânsito. Então, às vezes eu vou calcular que eu vou gastar daqui até um shopping ou daqui até a igreja em tanto tempo, mas dependendo da circunstância, esse tempo ele vai ser Mas às vezes diferente. É um trânsito inesperado, as coisas da vida em si que vão atrapalhar isso, que vai interferir. E como que eu vou lidar em meio a tudo isso? Eu vou estar buzinando, eu vou estar chateada, eu vou estar reclamando. Então, nós vamos ser testadas sobre a paciência. E que o Senhor nos ajude, né? E é interessante que até você citou, né, essa questão de você esquecer o aniversário. Que muitas vezes a gente espera a paciência das outras pessoas, a gente é muito rápida de querer a paciência, mas a gente demora para querer dar paciência para as outras pessoas. Eu falo por mim, porque eu sou do tipo que meu aniversário é o meu aniversário, eu gosto dessa data, eu gosto de comemorar. Desde pequenininha. E às vezes, se alguém que eu conheço, alguma pessoa que eu mesma, às vezes, passei mensagem no aniversário das pessoas, se a pessoa não passou de volta, às vezes eu fico assim, qual que é o problema dessa pessoa? Por que ela esqueceu dessa data? É tão importante, como que ela não lembra? Então, às vezes a gente é rápida de querer que todo mundo lembre do nosso, mas muitas vezes acontece de a gente esqueceu de outra pessoa. E a gente sabe que a vida tem interferências. Até naquele livro do Socorro Não Tenho Tempo, a autora ela fala um negócio que me ajudou bastante a querer ter essa paciência até no meu dia a dia, sabe? Porque às vezes eu tinha minha lista de tarefas e eu falava assim, beleza, é isso e nada pode interferir.
Aí, se às vezes alguma coisa interferia e tinha que mudar de última hora, eu ficava tensa. E às vezes chegava no fim do dia, eu ficava com aquele sentimento ruim de não ter sido produtiva. E quando que ela fala assim, a gente tem que saber que a vida tem interferências, que não vai ser tudo ali do jeito que a gente botou na nossa lista de tarefas, que vão ter interferências e que elas fazem parte. E até ter paciência nessas coisas que a gente fala assim, é necessário, não é falar assim, chegar no fim do dia e falar assim, nossa, eu perdi 3 horas com trânsito, eu perdi 3 horas que eu fui ajudar alguém que eu não. Que na verdade aquela pessoa podia se virar sozinha. E às vezes dá esse sentimento que a gente precisa falar assim, opa, cadê a paciência? Que Deus não coloca as coisas por acaso no nosso dia. Ele não coloca pessoas por acaso, as situações não são por acaso. Então a gente tem que confiar na fidelidade de Deus para a gente ter essa paciência a cada momento. Isso é muito importante. E algo que o seu pai me ajudou muito durante até a questão de trabalho, das coisas que a gente tem que fazer. Às vezes a gente tem que rodar em vários lugares em um dia só. E às vezes, se eu estou num trajeto e eu não conseguir chegar no horário que eu gostaria em tal lugar, porque tinha um trânsito gigantesco, o qual eu não estava esperando, teve um dia que ele chegou para mim e falou: meu amor, não se preocupa, porque às vezes você não chegou porque poderia ter acontecido alguma coisa, poderia ser um acidente com você. Então, não se preocupa com isso. Vai dar a volta, aguarda, que na hora certa você vai chegar. Então, isso é uma coisa muito importante. É algo que hoje, quando eu estou num trânsito, eu me lembro. Isso foi uma coisa que eu nunca esqueci, que a Johnny fala um negócio muito parecido, a Johnny Rex Sontado, no livro O Céu, que ela fala que muitas vezes a gente pega a curva errada, porque às vezes Deus está nos prevenindo de um acidente que poderia estar acontecendo. Então, ao invés de perder a paciência, a gente tem que lembrar da providência de Deus, que está nos guiando a cada momento. Justamente, isso é muito importante. É algo que vai tratar muito do contentamento também na nossa vida, né? Com certeza. A falta de murmuração, porque às vezes a gente, em meio a tudo isso, a essa impaciência, a gente já começa a murmurar. Puxa, eu não cheguei, olha o que vai acontecer, vai atrapalhar toda a minha tarde. Então, não é assim. Então, se eu não cheguei aqui, agora, o que eu vou fazer? Então, nós já vamos redirecionar e recalcular, né? E vamos agir. Então, isso é muito importante. Bom, e quando a gente recalcula, né? E aí começamos a esperar com paciência em Deus, muito importante, porque nós estávamos falando sobre essa questão de Abraão, de Saul, que foram impacientes, e de como nós também somos impacientes em várias circunstâncias nas nossas vidas, as quais precisam ser corrigidas, e da gente não deixar chegar a murmurações, né, a insatisfações e assim por diante. Em contraste a isso, é muito interessante que, em contraste a Saul, em contraste a Abraão, em contraste a nós, que muitas vezes somos impacientes em algumas circunstâncias, é legal que Davi vai agir de uma forma completamente diferente. Ele vai falar o seguinte: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lamas, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Salmo 40. A gente tem até uma música que a gente canta na igreja, né? Que é maravilhosa, que é a questão realmente de confiança, pacientemente no Senhor. Esperar pacientemente no Senhor. Isso é algo que nos confronta diretamente. E ter paciência com um cachorro que não para de latir. Aí é uma paciência. A gente tem que colocar ela, disciplinar ela depois. E aí ele vai discorrer, que não tem como, a gente já citou no comecinho também, sobre Tiago, né? Tiago trata do problema da espera, referindo-se primeiro à paciência do lavrador que aguarda a colheita. Então, esses dias, até no meu trabalho, eu estava falando estava falando com algumas pessoas sobre a questão de plantar. Não adianta a gente querer colher frutos se a gente não plantar na hora certa. E em meio ao plantar, tem também o regar, né? Sobre o que a gente estava falando, sobre a questão do custo, né? De calcular as coisas. Então, o relacionamento de mãe e filha, o relacionamento de uma amizade, o relacionamento de um casamento, a gente planta e a gente rega dia a dia para a gente poder colher bons frutos, né? Isso é muito importante. A gente não pode deixar. Tiago escreveu isso
para nos ensinar, para nos encorajar todos os dias. E é interessante porque vai falar aqui também sobre a cura da impaciência pelo cumprimento do horário de Deus, é crer nas suas promessas. Então, algo que você fala muito, né? Sobre as promessas do Senhor e o quanto é importante a gente se apegar a elas. Com certeza. De que o nosso Deus é fiel, o nosso Deus tem prazer em ouvir as nossas orações, o nosso Deus está no barco em meio à tempestade, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo está lá preparando o lugar, aguardando a nossa chegada, e nós estaremos com Ele eternamente. Mãe, e pra gente fechar, é interessante a gente pensar nessa questão de como que paciência requer perseverança, porque não é só uma sprint de um dia que a gente usa toda a paciência que a gente poderia e quem não vai precisar mais no dia seguinte, não é isso, é uma coisa que a gente precisa todos os dias, tá sendo paciente em quase todas as situações da nossa vida. Então, como que a gente pode ter essa perseverança que Deus nos chama a ter, ainda mais porque é um fruto do Espírito, né? Então, como que a gente pode estar colhendo todos os dias esse fruto? Bom, eu acho que o segredo, né, a forma certa da gente exercer esse fruto é o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra do Senhor. O Jerry Bridges vai falar nesse livro da questão ele usa um triângulo que é muito importante, da questão quando a gente conhece a Deus, o temor a Deus e o amor a Deus, ele vai nos levar ao desejo de Deus. E é uma coisa que o Piper vai falar muito sobre isso também, sobre a questão da devoção. Então, quando a gente ama, quando a gente se aproxima do Senhor, a gente vai amar a palavra dele, a gente vai amar o conhecimento que vem através da palavra. Então, o conhecimento, a sabedoria que a gente exerce na medida que a gente vai conhecendo, que a gente vai se aproximando do Senhor, ela vai mudando o nosso ser e nós vamos nos transformando em mulheres mais pacientes, em mulheres mais piedosas, em mulheres mais longânimas. E isso é algo que só através do Espírito de Deus. Eu estou ouvindo aquele livro Manso e Humilde no Pilgrim, que é maravilhoso, é um livro que eu indico, né, que eu tenho te falado muito sobre ele, que é o áudio que eu ouço normalmente quando eu estou dirigindo, e ele fala muito sobre essa questão hoje, a partir do momento que nós nos tornamos filhos de Deus, né, e para nós como filhas de Deus, o Espírito de Jesus está em nós. E é esse Espírito que nos ajuda a exercer. Nós vamos ter várias oportunidades durante a nossa vida, durante a nossa trajetória, de sermos pacientes. Porque nós vamos encontrar pessoas sofrendo, nós vamos encontrar pessoas difíceis. E que o Senhor nos ajude, que o Espírito de Deus nos ajude a exercermos o que o Senhor espera que venhamos a exercer, né? E isso é muito interessante, porque o Jerry Bridges vai fechar esse livro falando o seguinte: o fruto da paciência, em todos os seus aspectos, a longanimidade, a persistência, a perseverança, é um fruto intimamente relacionado com a nossa devoção a Deus, que é o que a gente estava falando. Todos os traços de caráter da piedade crescem de nossa devoção, e nela tem seu fundamento, mas o fruto da paciência deve originar-se dessa relação de um modo especial. Somente quando tememos a Deus é que nos submetemos às provações permitidas por Ele e por Ele que é enviada, né? Então, são permitidas e são enviadas por Deus. E somente quando aprendemos em profundidade seu amor por nós em Cristo é que encontramos coragem para suportá-las. Então, o amor de Deus por nós é o que vai nos encorajar, que vai nos ajudar, que vai nos sustentar para que possamos exercer esse fruto maravilhoso que é o fruto da paciência. Verdade. Mãe, muito, muito, muito obrigada por ter estado aqui com a gente nesse episódio para falar sobre um assunto tão difícil e tão profundo que é essa questão da paciência. E eu tenho certeza que não só eu, mas como todo mundo que estiver assistindo está aprendendo muito com você. E só para terminar, você pode indicar os livros que você usou para desenvolver tudo isso que você falou? Claro, claro. Primeiro,
A Bíblia, a palavra de Deus, sempre a nossa base precisa ser ela. E graças a Deus que nós temos hoje homens e mulheres de Deus que são apaixonados pela palavra de Deus, né? Que desejam ao Senhor, tem muitos e muitos conteúdos que podem nos ajudar. Então, um deles é o Exercita-te na Piedade, né? Do Jerry Bridges. O outro, John Piper, que é uma pessoa, um pastor que tem nos ajudado muito durante a trajetória cristã, com vários conteúdos, os quais nos aproximam mais do Senhor. E o Renovadas, da Jane Wilkin, que é um livro especial para mim, que é um livro que eu estou estudando no Discipulado de Mulheres, que é muito, muito, muito instrutivo, que é muito prático e que nos ajuda bastante, né? Então essa tríplice aí é boa. Mãe, de novo, muito obrigada por ter estado aqui, foi uma alegria. Um prazer, minha princesa, estar aqui com você e estar aqui com vocês. Que o Senhor abençoe cada uma de vocês. Amém. Tchau, tchau.